Olá, feliz dia! Um dia abençoado para todos nós. Não há mais motivos para pressa nem preocupação. Você acaba de ser envolto pelos braços e bênçãos de Deus. Está no ar o programa Aceite ou Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Coisa boa, não é? E o programa de hoje tem muitas coisas boas para levar até você. O preletor Luiz Rideu Tamaro nos ensina que o homem é uma vida de natureza espiritual. É uma abrasadora oratória a serviço de seu despertar como filho de Deus. No quadro Sou Feliz, mais um daqueles registros de superação que nos fazem concluir quanto é grandioso o ensinamento homem-filho de Deus. O sonho de Wilner Gonzalez Capesse de ter um filho se concretizou de uma maneira que se pode dizer dramática, mas marcada pela fé do casal. O preletor Carlos Alberto da Silva nos coloca diante de uma verdade a respeito da qual nem sempre nos damos conta. Você é protagonista do seu destino. Aprendam a governar o próprio reino mental, exercitar o poder da palavra e progredir infinitamente com a obra do fundador da Aceite ou Noie, professor Masaharu Taniguchi. O livro dos jovens, que há mais de 60 anos motiva e orienta pessoas do mundo inteiro a buscarem o seu ideal, manifestando o amor de Deus em todos os atos. Ligue para 0800 770 2600, de celular para 0 operadora 11 5014 2209 ou pelo site www.sni.org.br/livraria virtual. Adquira o livro dos jovens e aprenda a viver com o coração repleto de gratidão, exteriorizando sua verdadeira capacidade ilimitada. Aprendemos na Aceite ou Noie que o ser humano é espírito, é luz emanada de Deus. Compreendendo isso, dá-se uma grande libertação. Já não é mais a força da matéria que determina o destino, pois o homem é uma vida de natureza espiritual. Conforme nos explica em sua palestra de agora o preletor Luiz Rideu Tamaro. E eu tenho aqui como tema sugerido, o homem é uma vida de natureza espiritual. O professor Masaharu Taniguchi, todo o seu trabalho está fundamentado de que o homem é filho de Deus. Como Deus não é matéria, nós não podemos ser filhos da matéria, somos de natureza espiritual. E aqui então ele escreve, façam mais ou menos esse exercício, feche os olhos e pergunte a si mesmo, que espécie de ser sou eu? Serei corpo carnal? Em seguida observe atentamente o próprio corpo, utilizando-se para tal de sua mente. O corpo é para ser observado, a mente para observar. O corpo é passivo, não tem iniciativa própria, ele é instrumento, um servo que obedece à mente. Bem, é interessante que na era em que nós vivemos, da alta tecnologia, de conquistas científicas, de domínio da física, o homem se sente tão estranho dentro desse planeta chamado Terra, embora ele saiba que ele é filho de Deus. Embora ele conheça todos os ensinamentos do mais recente líder espiritual, Jesus Cristo, e lá está dizendo, seja-te feito conforme a tua fé, se tiveres a mesma fé que eu, fará obras iguais ou maiores, se conheceres a verdade, se tornará livre. Mas nós, não sei porquê, vivemos ainda 2000 anos depois dele, e não conseguimos tirar na prática o mínimo proveito dessa verdade pregada por aquele a quem nós mais admiramos e respeitamos e temos como símbolo da verdade. Por mais que ele tenha dito essas verdades, no transcorrer de todos esses séculos, foi mais enfatizado o lado material e o homem chegou à época atual achando que ele é simplesmente matéria. Mas a grande contradição está exatamente pelo fato inegável de que nós somos seres espirituais, não sermos
não nos satisfazemos, não nos sentimos satisfeitos com a ansiedade, com os projetos, com os nossos propósitos, diante das limitações do mundo material. Então, é um momento de reflexão. Quem nos ouve, nos assiste em casa também, deve fazer uma reflexão. Por que tanta dedicação, por que tanto esforço, por que tanto trabalho? Será que para conquistar o bem-estar, para usufruir a plenitude da origem como semelhante a Deus, teríamos que passar por tanta dificuldade, por tantas provações? Não é? Tenho dito com certa frequência que, infelizmente, uma grande maioria da humanidade hoje não sabe nem para que ele veio a esse mundo, não sabe nem de onde veio nem para onde vai. Isso é tremendamente desconfortável para nós. Então o professor continua. Assim você descobre que a mente é a dona, a proprietária de sua pessoa. O que é mente? É o espírito sob cujas ordens age o corpo. Não pense que a natureza do ser humano é carnal. O homem possui natureza espiritual. Quando olhamos para nós mesmos ao nosso redor, com os olhos carnais, tendemos a pensar que somos matéria, pois aqueles olhos são órgãos destinados a ver as sombras da mente. Feche, pois, os olhos, observe sua natureza espiritual e contemple mentalmente esta natureza oriunda de Deus. Já acabamos de ouvir, e ouvimos sempre, que Deus é uma existência inegável. Que somos filhos de Deus não é segredo para ninguém. Mas entender realmente o que é ser filho de Deus, diante da complexidade que a sociedade desenvolveu no conceito materialista, ela se torna hoje um exercício bastante cansativo. Então vamos por etapa. Alguém disse: conhece-te a ti mesmo. E poucas pessoas se deram ao trabalho de pesquisar quem você é. Se você não sabe nem quem é, nem de onde veio, nem para que veio, nem para onde vai, o negócio é aplaudir a situação, por mais difícil que ela esteja, porque é próprio da pessoa que está nessa situação. Mas isso não é permitido para nós. Então a relação, como foi dito, entre eu e Deus tem que ser revista. A relação, o conceito de Deus tem que ser revisto. Hoje, cada um temos um Deus dentro de nós. E isso é a coisa mais lógica, porque nós somos Deus individualizado. Não é? As coisas não dão certo na nossa vida, porque nós não sabemos nem quem é Deus. E nós acreditamos nesse Deus. Mas acreditar num Deus que nós não sabemos quem é uma perda de tempo. Para poder, devem ter lido em algum lugar aí, que o homem é um ser espiritual passando por uma experiência carnal, e não o contrário. Não é? E às vezes a gente pensa que é um ser carnal com probabilidade de poder ter um paralelo na vida espiritual. Isso é totalmente equivocado. Acompanhe então esse raciocínio. Vocês acreditam em Deus, portanto é um ser espiritual. Desse momento em que você é filho de Deus, é espiritual, a sua vida daqui para frente tem que obedecer uma coerência dentro dessa lógica ou dentro dessa verdade. Se não houver uma coerência, não é o mundo que está errado, não é as pessoas que estão errado, é seu posicionamento perante esse Deus que é absoluto e pleno, não está realmente condizente. Sabemos que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo é Deus. E quem lê a Sutra Sagrada, está escrito que quando o Espírito desse Deus Todo-Poderoso entra em vibração, se torna a palavra, desenvolve o fenômeno e as coisas passam a ser, num raciocínio rápido,
sabemos que nada pode se projetar no mundo material sem que tenha precedido da palavra. A palavra tem força criadora. Mas nós, por não conhecermos essa natureza tão simples, cometemos os mais equívocos da nossa vida. Então vamos fazer um raciocínio que eu já tenho falado. Numa pretensa demonstração de religiosidade, nós sempre falamos se Deus quiser. E se Deus quiser não acontece nada. Porque Deus é onisciente, onipotente e onipresente. E se Deus quiser, está na condicional. Mesmo que Deus queira te auxiliar, as vibrações mentais da disserção não te permitem captar as ondas da salvação de Deus. Esse é um grande equívoco. Por isso foi dito, eu quero, eu posso, eu faço, eu consigo, eu sou. O espírito entra em vibração, desenvolve o fenômeno e as coisas passam a ser. Aí vem a pá de cal. A pessoa luta, trabalha, se esforça, estuda, faz de tudo. Quando ele não consegue, ele diz, fazer o quê? Deus quis que fosse assim. Aí eu pergunto, esse cara em quem você depositava toda a sua confiança, esse cara que você tinha certeza que não ia te abandonar em momento nenhum, esse cara em que você acreditava realmente, te deixou na mão na hora que você mais precisava? Troca de Deus, meus amigos, esse cara não presta. Mas por isso você vai desacreditar em Deus? Não. Esse Deus verdadeiro está dentro de você. Ele é esse espírito que está raciocinando e querendo entender o que eu estou dizendo, o que o mestre escreveu. É esse o espírito. O homem é espiritual. Então acredite nesse espírito que está dentro de você. Nesse Deus que age, nesse Deus que raciocina, nesse Deus que utiliza esse corpo carnal diante das leis do mundo físico, do mundo material, para poder realmente manifestar aqui o mundo de Deus. É de uma situação lamentável que a gente perca tanto tempo pensando que a religião vai nos salvar depois que morrermos. Essa é a grande verdade. Pensamos que a religião é para curar doenças, é para estabelecer a paz. Religião é apenas um expediente para mostrar que aquele em quem você acredita está dentro de você. Você é um ser essencialmente espiritual. Não é? Mas como, com o passar do tempo, foram as culturas evoluindo, e às vezes evoluindo mais do lado material e deixando o lado espiritual para um segundo plano, nós chegamos hoje à conclusão de que, se trabalharmos direitinho, agirmos direitinho, quando deixarmos este mundo, nós vamos para o céu, como uma recompensa por tudo aquilo que nós fizemos. Ora, meus amigos, vamos num raciocínio lógico. Esse Deus absoluto que é o Criador de todas as coisas, faria o homem sua imagem e semelhança, submeteria a tua criatura a provas para poder avaliar se ele merece ir para um lugar melhor que este? Será que esse Deus que nós acreditamos teria, compreende, o descuido de fazer um mundo melhor que esse? Será que esse Deus absoluto faria dois mundos, um completo e um relativo? Seria a conclusão de que esse Deus não é perfeito. Tudo o que é perfeito foi criado por Deus e somente Deus faz as coisas perfeitas. Portanto, se houver dois mundos, ainda assim os dois são perfeitos. Tanto aquele espiritual quanto o mundo fenomênico em que nós vivemos é absolutamente perfeito. Se conheceres a verdade, ela vos tornará livre. Mas não é
livre depois que morrer, porque o homem não morre. Quem não conhecer a liberdade aqui, não vai conhecê-la em lugar nenhum. Quem não reconhecer o paraíso, o céu, o mundo da imagem verdadeira aqui na terra, vai ter uma tremenda decepção quando deixar o corpo carnal pensando que vai para algum lugar melhor. Ele não encontrará, porque quem não sabe o que procura, não percebe quando encontra. Todos os homens têm talentos, desenvolva pacientemente o seu. À medida que diminui a ilusão de que o homem é um ser carnal, aumenta a convicção sobre sua natureza, valores materiais deste mundo fenomênico. Mas também não afirmou que aquele que acredita no Espírito não obterá sucesso material. Ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando se lê isso, e é muito comentado, a pergunta é: você sabe qual é o reino de Deus e qual é a justiça de Deus? Poucas pessoas podem concluir corretamente esse pensamento. Por quê? Mesmo vivendo numa era de alta tecnologia e informações globais que chegam a nós simultaneamente o que acontece e o que é desvendado e descoberto no mundo inteiro, não é? Ainda assim, o nosso raciocínio está sempre ligado à parte material. Mesmo aqueles que frequentam atividades como esta que estamos desenvolvendo hoje, ou em outras entidades religiosas. Como é que eu aplico isso para ter resultado material? Essa correlação não pode existir. O resultado material, ela vem como consequência natural da sua convicção: eu e Deus somos um. E aí você vai entender que amar ao próximo como a ti mesmo é porque dentro do próximo está um ser absolutamente igual a você, independente de condições socioculturais ou financeiras. E isso hoje está um pouco difícil. Lá no íntimo a gente sabe que temos que amar ao próximo como a ti mesmo, mas quando somos apresentados a alguém, imediatamente a gente fala: não fui com a cara desse sujeito. Essa pessoa me inspira confiança. Não me simpatizo com aquela. Enfim, ele começa a traçar paralelos na sua condição material com a condição material da outra pessoa. E se você acredita em Deus, e se você acredita que Ele vive dentro de você, Ele está vivendo dentro do seu semelhante também. E se as coisas não estão de acordo com o que você quer, o problema não está lá, está aqui dentro. Porque você não conhece a verdade. A verdade o tornará livre, sim, realmente. Se você é um ser espiritual e para Deus nada é impossível, e Deus está dentro de você, nós temos que mudar um pouco o nosso raciocínio. Temos que manter uma coerência na nossa posição, na nossa visão de mundo. Caso contrário, nós vamos dar muita cabeçada. Não é? Eu cito sempre exemplos práticos para poder assimilar isso. A felicidade, por exemplo, é algo que todo mundo busca, mas não sabe o que é. Por isso não encontra. A felicidade. A minha mulher, nesse momento, ela está na Academia de Biúna participando de um seminário desde ontem. E eu já falei isso na frente dela. Alguém disse para mim: Sr. Tamara, você é um cara super feliz, sua esposa deve ser uma mulher excepcional para fazer um homem tão feliz. E eu disse: se a minha felicidade depender da minha mulher, eu estou roubado, meu amigo. A reação é exatamente essa. Você acha que eu, como filho de Deus perfeito, a minha felicidade ia depender de uma mulher? Não quero desmerecer as mulheres, mas a mulher também não pode depender do marido para ser feliz. A felicidade é um estado ético do Filho de Deus, da criatura sublime, que Deus o tornou imagem e semelhança. Mas, se por afinidade eu poder compartilhar a minha felicidade e vice-versa com a minha mulher ou com o marido, aí é a manifestação de Deus na nossa vida e criamos um lar divino com filhos maravilhosos.
Mas a pessoa acha que a minha felicidade está sujeita à conquista de alguma coisa do mundo material. Isso está totalmente equivocado. Isso é para raciocinar em casa, viu, meus amigos? Então, daqui para frente, não há motivo para viver infeliz mais. Você não vai depender do teu marido, da tua mulher, dos teus filhos, de ninguém para ser feliz. Ser feliz é uma obrigação sua, é uma natureza sua. Ser saudável também é. Ser próspero também é. Prosperidade não é sinônimo de cifrões, meus amigos. Não é patrimônio. Prosperidade é uma coisa nata do ser humano. Ele não pode nunca admitir o fracasso. Ele é próspero por natureza. Ele evolui por natureza no mundo material também. Esse conceito de Deus, se ele for revisto e encontrado a verdadeira significado de que é Deus e onde Ele está, do que é céu e para onde nós vamos, e do que é o homem, resolve todos os problemas. Porque este mundo, quando foi feito por Deus, foi de uma absoluta perfeição. Que Ele não criou religião para endireitar o que Ele tinha feito. Que Ele não inventou orações para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Mas a oração foi criada como uma alternativa pelos líderes religiosos. A religião foi criada para mostrar aos equivocados que há um caminho correto, direto para se chegar à sua plenitude como Filho de Deus perfeito. Aqueles que são aí pós-graduados, MBA, tanto na vida, façam uma reflexão, porque a verdade não se aprende num banco de uma classe de aula, mas se aprende em atividades semelhantes a essa. Nós temos um vasto material do professor Masaharu Taniguchi que poderá ser consultado para que os senhores possam fazer realmente uma avaliação dos seus conceitos. É só também acessar aí o site da Seichonoye, www.sni.org.br, e vão encontrar aí todas as alternativas que poderão ser matéria de informações para que os senhores possam realmente dar uma guinada de 360 graus aí, compreende? E encontrar realmente a sua posição, o que você representa como Deus. Não é buscar Deus como alternativa, mas como uma coisa concreta dentro de você. Eu posso, eu faço, eu consigo, eu sou. Quando você afirmar dessa forma, esse Deus que está aqui dentro não tem barreira para fazer. Porque embora seja Deus uma coisa invisível, se Ele não tiver esse corpo no mundo fenomênico, Ele não pode se manifestar, porque nós somos a presença de Deus no mundo material. E a gente volta logo mais numa outra oportunidade. Muito obrigado. Já é tradição. Todo domingo das 9 às 11 horas da manhã, em mais de 500 pontos espalhados pelo Brasil, você tem um encontro marcado com a felicidade. É o Domingo da Seichonoye, onde você assiste a reuniões alegres, com palestras que ensinam a arte do bem viver e como superar os mais diversos problemas do cotidiano, como se tornar mais saudável, dicas para atrair a prosperidade, o que fazer para ter uma vida mais harmoniosa e plena. Tudo isso você encontra nos nossos núcleos a cada manhã de domingo e com entrada franca. E mais, livros que iluminam a vida, orientação pessoal com professores da Seichonoye, espaço infantil onde seus filhos aprendem o beabá de uma vida mais harmoniosa e ligada a Deus. Enfim, aqui você encontra amigos, respostas e o conforto espiritual necessário para superar todos os obstáculos. Venha e traga sua família para o Domingo da Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Confira a nossa programação. No quadro Sou Feliz de Agora, conheça a história de um casal que tinha dificuldade de ter um filho. Mas devido às práticas da Seichonoye, algo de maravilhoso aconteceu mesmo após um grande susto que foi um acidente sofrido pela futura mamãe. Confira agora, na íntegra, a história de Wilner Gonzalez Capesse. Bom, eu já conhecia a Seichonoye desde que eu era adolescente. Meus tios, minha família, praticamente toda a minha família era Seichonoye. Só que eu fiquei afastado por um tempo. Eu nasci, fui criado na Vila Formosa, São Paulo, e depois, por ocasião do meu primeiro casamento, né, eu me mudei para o interior e faz 11 anos que eu estou em Borborema.
No meu segundo casamento, agora, a gente teve bastante dificuldade, assim, encontramos alguns problemas, eu estava fora ainda da Seitonoye, não só problemas assim, de desarmonia familiar, mas coisas externas que interferiram no nosso relacionamento. E aí acabou, a minha esposa, atual esposa, né, engravidando por 2 ocasiões em que teve aborto. Uma com 1 mês, em fevereiro de 2008, e perdeu novamente com 3 meses em dezembro de 2008. E a partir daí, nessa época eu ainda não tinha casado oficialmente com ela, a gente apenas morava junto, hora brigava, separava, voltava, né? Quando foi em 2009 e 2010, ela tentava engravidar, mas ela não conseguia. E o sonho dela, né, a gente ouviu aqui na palestra que a alma, né, ela já tinha essa visão feminina, ela sabia que eu era a alma gêmea. Eu ainda não reconhecia, mas ela, apesar de não ser Seitonoye, mas ela era muito mais evoluída espiritualmente que eu. E ela falava, não adianta você tentar separar, você sempre vai voltar comigo, nós temos uma missão aqui nessa terra, né? E nós vamos conseguir. Eu tenho uma filha de 11 anos, chamada Rafaela, que mora em Novo Horizonte. Ela tem uma filha também de outra relação, que vai fazer 11 anos agora no final de maio, chama Naila, né? Mas ela queria para unir realmente a gente ter um filho, né? E eu participei do Seminário de Sucesso em outubro de 2010. Alguém convidou o senhor? Como é que foi assim para chegar até aqui ao Seminário do Sucesso? Então, na verdade, eu conheci o Ademir Games, que ele era preletor lá em Borborema, e por coincidência ele morava em frente à escola que minha mãe era diretora em São Paulo, mas a gente não se conhecia. Estava perto ali, mas não se conhecia, e acabou a gente se conhecendo em Borborema. Hoje eu sou presidente do núcleo de Borborema da Seitonoye, e ele é presidente da regional SP Araraquara. Então ele me convidou, eu vim em outubro no Seminário do Sucesso. Eu me lembro ainda que era a preletora Eleonor Sato, falando sobre o casamento, a harmonia e tudo, e eu fiz o que ela me pediu. Fiz a forma humana, pedindo a concepção, né? E esse seminário foi na data dia 23 de outubro de 2010. Passou-se o tempo, tudo. A minha esposa foi numa médica especializada para ver se tinha algum problema, que ela não conseguia engravidar. E a gente conseguiu notar, fez todos os exames, tudo que não tinha nada normal. Ela estava bem, embora às vezes ela ficasse mal assim, de saúde, ela não se alimentava direito, ela já teve pneumonia, né? Aparentava assim, ser uma pessoa fraca, mas nos exames deu tudo perfeito. E a médica falou que logo logo ela iria engravidar, né? E no dia 3 de fevereiro de 2011, ela sofreu um acidente de carro. Ela estava com a sacola dirigindo o Fusca, deixou a sacola cair, foi pegar a sacola, não viu, o Fusca entrou atrás de um caminhão. Ela quebrou o para-brisa com a testa dela, amassou o volante com o peito, foi levada ao hospital. O médico por várias vezes solicitou que ela fizesse o raio-x, e ela falava, de jeito nenhum, eu já tive 2 abortos, eu estou grávida, eu não vou fazer esse exame, não vou. Eu até pedi para ela, falei, puxa vida, amor, vamos fazer o exame. Então fizemos um teste de gravidez, o exame de sangue, e deu negativo. E mesmo assim ela falava, não, tá errado, eu estou grávida, não vou fazer o raio-x. Passou uma semana, ela sentiu novamente dores e ela não deixou fazer. Assinou até aquele termo de responsabilidade, mas ela falou, eu não vou fazer exame porque eu estou grávida, não quero prejudicar. Passou-se o tempo, praticamente 1 mês e meio depois, a gente soube que ela pegou escondido de mim, ela pegou aquele exame de farmácia, né? E 5 horas da manhã ela me acordou toda feliz, falando assim, eu não falei que eu estava grávida? Eu falei? Então, e nesse tempo a gente viu que Deus cuidou bem da gente. Geralmente, quando se perde a gravidez antes dos 3 meses, esses meses, a gente nem sabia que ela estava grávida, ela tinha essa certeza, mas a gente não sabia, então não teve essa preocupação. E foram 9 meses assim que eu nunca vi ela tão saudável. Foi perfeito, né? Muito tempo depois, eu vindo agora em outros seminários, mexendo no caderno, é que eu vi a anotação do que eu tinha feito, conforme a preletora falou,
a forma humana, e a data que estava prevista para o parto está anotada aqui. Eu tinha anotado que foi o dia do seminário, que foi dia 23 de outubro, que seria, ele nasceu no dia 10, porque ele é 10, né? Meu filho é 10. Chama-se Lucas, hoje está com 7 meses. Lucas significa o iluminado da terra. Ele veio justamente para nos iluminar e mostrar, né, quem somos nós, né? Para saber o que Deus nos reserva. Tudo tem um momento certo, a hora certa. E ele veio para nos unir cada vez mais. Hoje a alegria da casa a gente não consegue imaginar a casa sem ele. De presente para ela, a gente casou no dia do aniversário dela, que eu falava para ela, se você engravidar, a gente vai casar. Dia 16 de maio agora, fez 1 ano de casamento, né? E ela fez aniversário também, 35 anos, né? E eu jamais imaginava que com 40, agora que eu tô, iria ser pai novamente. Mas o Lucas é a felicidade na nossa casa e eu tenho certeza que agora nosso lar está completo. E qual o diferencial que o Seminário do Sucesso, então, tem na sua vida para você retornar a um Seminário do Sucesso? O direcionamento que ele dá para a gente, como no convívio familiar. A gente tem palestras dirigidas não só para a prosperidade, mas principalmente da harmonia. Porque você tendo harmonia no lar, você pensando principalmente na felicidade do outro, não em si, não se colocar em primeiro lugar, mas pensar em fazer o outro feliz, é assim que você vai sentir. Eu não conseguia me caber de tanta felicidade quando eu vi a notícia que ela estava grávida, quando o neném nasceu, vendo muito, assim, a felicidade nela, eu me sentia feliz e completo por ela e pelo nosso filho. Olá, feliz dia! Está entrando no ar o programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Fala a verdade, quando você escuta essa frase, você sabe que o nosso programa está iniciando, não é? Seja um mantenedor do nosso programa. Através dele, muitas pessoas transformaram as suas vidas, como é o caso da Patrícia, que conheceu a Seichonoye pela TV e também é mantenedora do nosso programa, não é isso, Patrícia? Em 2003, eu conheci o programa Seichonoye, na época eu passava de madrugada e eu fazia o cursinho pré-vestibular, né? E na época eu não frequentava nenhuma religião, eu já tinha passado por várias, mas eu não tinha nenhuma fixa. Parei e comecei a assistir. E eu me apaixonei. E isso pra mim foi muito importante, porque eu não acreditava muito em mim. Eu tinha estudado em escola pública, então assim, eu achava que ia ter dificuldade passando no vestibular. E aí comecei a assistir todos os dias o programa. Fiquei mais de 6 meses assistindo direto, todos os dias. E comecei a ter autoconfiança. Falei assim, não, eu dou conta, eu consigo, só de assistir os programas. Então aí eu falei assim, aí já mudou minha cabeça, não era se eu passar no vestibular. Quando eu passar no vestibular, na Universidade Federal de Minas Gerais, que era a minha vontade, eu vou começar a frequentar essa doutrina, que é maravilhosa. Aí, logo quando eu passei no vestibular, passei em 4 universidades federais por ter começado a assistir o programa Seichonoye na TV. Então eu comecei a confiar em mim, comecei a ver que eu era filha de Deus. E logo quando eu passei, eu comecei a frequentar assiduamente. Frequento até hoje, fui a primeira da família. Então a gente entra ou pelo amor ou pela dor. Foi pelo amor, amo essa doutrina. Minha família toda hoje em dia frequenta. E hoje em dia eu sou mantenedora do programa Seichonoye na TV. E sou muito grata por isso. Seja você também um mantenedor do programa Seichonoye na TV. Acesse o site www.sni.org.br/mantenedor ou através dos telefones 0800 770 2600 ou 0 operadora 11 5014 2209 e transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. O amor que você recebe pode levantá-lo, mas é o amor que doa que o eleva, viu? Quando alguém confia em você é maravilhoso, mas é a sua autoconfiança que produz maravilhas. Sabe por quê? Porque você é protagonista do seu destino. Fiquem agora com a palestra do preletor Carlos Alberto da Silva. Olá, muito obrigado.
É com grande alegria que peço permissão para novamente entrar até onde você se encontra nesse instante, para estudarmos juntos mais sobre o ensinamento da Seichonoye. E hoje nós vamos discorrer um assunto muito interessante, super gostoso e, sem dúvida alguma, libertador para todos nós também. O tema que abordaremos hoje é: você é o protagonista do seu destino. Acredito que há sempre uma pergunta: o destino, ele já está determinado quando nós nascemos aqui, ou é algo que pode ser modificado? Tenho certeza que não apenas eu, mas você também já se perguntou, que destino é esse? Aqueles que têm uma vida feliz, costuma-se dizer que ele tem um destino feliz. Aquelas pessoas que sofrem, que têm muitos problemas na vida, costuma-se dizer que são pessoas que têm um destino infeliz. Mas, afinal de contas, o que é o destino? E é justamente sobre esse assunto que estudaremos juntos neste programa de hoje da Seichonoye. E como livro-texto, tenho em minhas mãos o livro Meditando sobre a Vida, do professor Masaharu Taniguchi. Estarei abrindo ele aqui na página 38. Esse livro, ele está à sua disposição para que você possa adquirir. Afinal de contas, os livros da Seichonoye são realmente maravilhosos. E este, Meditando sobre a Vida, ele, como o próprio nome já sugere, ele traz artigos extraordinários que nos faz reflexionar sobre a nossa existência, sobre a nossa vida, inclusive a respeito justamente do nosso destino. Então, você que está nos assistindo agora, se interessar durante a palestra em adquirir o livro, você poderá ligar para o 0800 770 2600. Caso você vá ligar do celular, então você deverá ligar 0 operadora 11 5014 2209, ou ainda você poderá acessar a nossa livraria virtual no site da Seichonoye do Brasil, que é no endereço www.sni.org.br/livraria virtual. Então você poderá ter a informação a respeito deste livro. Mas olha que interessante. Esta vida é como um filme e você é um grande ator. Esse é o subtítulo do que nós iremos estudar. Então, peço permissão para que leia a introdução. Você está vivendo no reino de Deus. Talvez a sua situação atual não seja de prosperidade, condizente com o reino de Deus, mas esse é apenas o aspecto fenomênico. A imagem fenomênica não é algo que existe de verdade, pois é mutável e transitória, como cenas de filme que vemos na tela do cinema. Olha só, aqui tem uma expressão. Caso você já seja da Seichonoye, naturalmente você sabe o que estamos falando, deste aspecto fenomênico. Mas você que está conhecendo a Seichonoye nesse instante pode estar estranhando esta expressão, aspecto fenomênico. O que é isso? É que na Seichonoye, para que possamos então estudar, compreender sobre a vida, o ensinamento da Seichonoye, nós estudamos através de duas vertentes. A primeira vertente, que é a verdade vertical, nós falamos da imagem verdadeira. O que é a imagem verdadeira? É o mundo perfeito criado por Deus. Também chamamos ele de mundo da primeira criação. No Gênesis consta que Deus fez o mundo e viu que o mundo era bom. Fez o homem à sua imagem e semelhança. Este mundo bom, ou o homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus, nós chamamos ele na Seichonoye de mundo da imagem verdadeira. Também é tido como céu, como paraíso. Este mundo da primeira criação, acreditamos na Seichonoye que não é algo a ser alcançado apenas após a morte deste corpo físico, mas ele existe aqui agora, mas nós não podemos captá-lo nem senti-lo através dos 5 sentidos. O que nós captamos através dos 5 sentidos, isto nós chamamos de imagem fenomênica ou aspecto fenomênico. E o que vem a ser este aspecto fenomênico? O aspecto fenomênico, então, é o mundo que está descrito no Gênesis, no 2º capítulo, que fala novamente da criação do mundo. Ora, o homem, no 1º capítulo, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Agora, ele novamente é feito, só que com elementos materiais, do barro, do pó da terra,
que é feito o boneco, Deus sopra ali a vida, e a mulher surge, nesse caso, da costela de Adão. Então, nós estamos falando de dois mundos distintos. No primeiro capítulo, a gente estuda o mundo da imagem verdadeira. No segundo capítulo, já estamos falando do mundo fenomênico. E é justamente no mundo fenomênico que nós estamos vivendo, esse mundo que a gente fala, o mundo é cruel, ou então o mundo é cheio de dualidades, nós estamos nos referindo, portanto, ao quê? Ao mundo fenomênico. O mundo fenomênico, ele é projeção. Então, ou seja, o nosso destino, ele está sendo criado a todo instante, e nós podemos modificá-lo sim. Então, você não nasceu para viver infeliz para o resto da tua vida. Ao contrário, como o próprio professor Masaharu Taniguchi nos diz, você está vivendo agora no reino de Deus. Ou seja, aqui agora é o próprio reino de Deus. Mas, para que eu possa sentir, para que eu possa manifestar essa glória de Deus, eu preciso seguir alguns princípios básicos, que na Seichonen nós chamamos de leis mentais. E o que vem a ser, então, controlar o destino usando as leis mentais? A primeira coisa que precisamos saber é que a palavra cria. Aquilo que você está dizendo, pensando a todo instante, está formando ou formatando o teu destino. Então, se você é uma pessoa que está falando de coisas negativas, reclamando da vida, meu amigo, pode ter certeza que a sua vida vai caminhando sempre nesse aspecto, nesse sentido. Se você já é uma pessoa que procura olhar o lado positivo, e tudo vai ter sempre os dois lados, toda a situação que você estiver vivendo, você pode ver tanto a coisa feia, a coisa ruim, como você pode ver as oportunidades ali. Então, tudo vai depender do seu destino, das palavras que você profere, dos pensamentos que você mantém e dos sentimentos que você nutre dentro de si. Às vezes, nós não somos capazes ou nós não podemos controlar tudo aquilo que surge em nossa volta, surge, de repente, diante da nossa vida. Mas podemos, sim, controlar as emoções, as reações que teremos a respeito disso. E dentro da Seichonen, uma das primeiras coisas que nós aprendemos é manter o espírito de gratidão. Ou seja, e o que vem a ser o espírito de gratidão? É justamente o sentimento de que o mundo que Deus criou, por ser perfeito, aqui agora já existe a perfeição. E os aspectos fenomênicos que ora se manifestam são apenas imagens transitórias, temporárias, apenas isto, mas que em breve estarão, quando a nossa mente estiver alinhada com a mente de Deus, pode ter certeza que as coisas começam a mudar a partir daí. Então, o professor Masaharu Taniguchi, ele continua nos explicando que a imagem fenomênica não é algo que existe de verdade, pois é mutável e transitória, como cenas de filmes que vemos na tela do cinema. Olha que interessante. Quando a gente vai no cinema assistir, eu adoro assistir filmes, a gente assiste sei lá, se você gosta de um filme de ação, você vai ver lá o ator representando uma cena de ação. Se é de terror, então você vê aquela cena que parece ser real, e você se apavora, fica assustado com aquilo que está acontecendo. Se é um filme cujo enredo é um drama, você se emociona, você sente aquilo como que se estivesse acontecendo de fato com você. Eu, particularmente, sou o tipo de pessoa que quando estou assistindo a um cinema, uma peça teatral, eu me envolvo completamente no enredo do filme. Eu não tenho problema nenhum de ir no cinema, de me emocionar, de chorar. Quantas vezes eu já chorei no cinema? Isso é algo bem interessante. E a vida, ela é parecida com o filme. Então, quando você vê, às vezes, o ator, ele morre numa determinada cena do filme. Aí você pensa, nossa, o fulano morreu. Na verdade, ele não morreu. O que morreu foi o personagem. O ator em si, ele continua saudável, ganhando, no caso de Hollywood, milhões e milhões de dólares. Então, enfim, a vida, ela é semelhante, exatamente isso, extremamente semelhante a um filme que é gravado ou passado no cinema. Então, portanto, como é que nós fazemos para gravar
gravar um filme mental, naturalmente escolhendo o que você quer representar. Se até agora você veio representando um enredo de dor, de tristeza, de sofrimento, de doença, de pobreza, ora, então está na hora de você mudar o enredo. Então saia deste enredo e passe a partir desse instante a criar ou escrever um novo enredo. E o legal é isso. Na grande vida, na história da vida, nós somos o ator principal. Ou seja, nós somos a grande estrela desse filme ou dessa peça teatral chamada Minha Vida. Mas o interessante é que nós também somos o autor dessa peça. E somos o diretor. Então, nós, como autores, podemos reescrever na hora que quisermos a história, o enredo do nosso destino. Eu, quando conheci Seitinoye, com 14 anos de idade, representava um enredo de dor, de sofrimento, de tristeza, de desarmonia familiar, de complexos de inferioridade. Enfim, este era o enredo que eu desempenhava. Mas eu não sabia que isso era o enredo. Eu achava que isso já estava determinado, que esse era o meu destino, a minha sina, como muitos falam também. Mas quando eu conheci Seitinoye e aprendi que o meu destino, eu estou formando ele o tempo inteiro, eu posso transformar com o que eu penso, com o que eu falo e com os sentimentos que nutro dentro de mim, a partir desse momento eu comecei a me libertar. E me libertar de que maneira? Eu decidi que não queria mais escrever ou representar tanta dor e sofrimento. Eu não queria mais representar o papel do filho ingrato ou do filho que não se sente amado pelos pais. E passei a reescrever de forma consciente, estudando os livros da Seitinoye, participando nas reuniões das associações locais na minha cidade natal, que é Barretos, indo nas reuniões, participando de seminários, enfim, fazendo as orações. Eu fui adquirindo conhecimento, fui adquirindo convicção, experiência, para poder realmente praticar isso na minha vida. E passei a reescrever, então, uma história diferente. E que hoje eu represento totalmente uma história de felicidade, de alegria, de harmonia conjugal. Reescrevi a história com os meus pais. E qualquer pessoa pode fazer isso. Se até eu conseguir fazer, imagina você, meu amigo, que está aí nos assistindo nesse instante. Portanto, não importa como foi a tua vida até o momento presente, saiba que nesse instante você tem a chave para começar a mudar, a transformar o seu destino no aspecto que você deseja. Para isso, pare de reclamar, pare de se lamentar. Pare de se considerar vítima da situação. Pare de achar que você não tem força. Você tem sim, porque você é filho de Deus. E como filho de Deus, você nasceu predestinado ao sucesso. Todo filho de Deus nasceu predestinado ao sucesso. Quando os discípulos perguntaram para Jesus Cristo a respeito do jovem que havia nascido cego, quem havia pecado, se havia sido os pais ou o próprio jovem, Cristo respondeu: nem ele nem os pais, pois todo homem nasceu aqui para manifestar a glória de Deus. É isso, meu amigo. Você está aqui para manifestar a glória de Deus. Eu estou aqui para manifestar a glória de Deus e não pode ser diferente disso. Nós estamos aqui sim para representar a grande vida perfeita de Deus. E para isso, nós começamos a partir desse momento, mudando a nossa postura mental, mudando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Ora, a pessoa lhe fez algo que lhe magoou, tudo bem. Ela errou com você, mas o que você pode ter feito para que ela dissesse ou fizesse aquelas atitudes com você? Conscientemente, quando você analisa uma situação, parece que não aconteceu, você não fez nada, você só tentou ajudar aquela pessoa. E ela lhe pagou como? Com ingratidão. Aparentemente parece ser assim. Mas quando analisamos mais profundamente a respeito da nossa vida, percebemos que nada nesse mundo ocorre ao acaso. Absolutamente nada ocorre ao acaso. Tudo tem um porquê. E quando nós começamos a analisar, e a gente só pode mesmo mudar o nosso destino
quando nós compreendemos que não existe aquele que é responsável pelas coisas que acontecem na minha vida. Eu sou o único responsável. Eu nasci num lar pobre. Meu lar era desajustado. Os meus pais não me deram carinho, meu pai me abandonou. Você pode ter todas as desculpas do mundo para justificar a sua situação atual. Mas foi você, consciente ou inconscientemente, atraiu essa situação para você. E isso é uma verdade, porque você não nasceu no dia do teu nascimento e nem morrerá no dia que esse corpo não lhe servir mais. Você é a vida perfeita, é a vida eterna, que existia antes mesmo desse corpo existir. O que faz esse corpo existir é a tua vida verdadeira. E foi você, através das suas palavras, das suas atitudes, dos seus sentimentos, que você então foi criando o destino atual que você vive. Ora, então não dá para você voltar atrás e mudar o teu passado. Não dá, talvez, para você mudar de imediato agora, nesse exato momento. Mas você pode mudar o seu futuro. E o seu futuro breve, seu futuro imediato, se você compreender que o teu futuro é o que você faz agora. Então, ou seja, é esse sentimento que nos dá a liberdade. Então, pare de considerar-se vítima da situação e assuma o papel de protagonista da tua própria vida. Então, se você deseja ter saúde, começa a partir desse momento. Não importa o que o médico disse para você. Não importa o que o laudo dos exames médicos disseram. Você pode começar a mudar isso a partir de agora. Basta você começar a agradecer a vida. Se tem uma parte do teu corpo que não funciona bem, agradece a outra que funciona bem. Se você está com dívida e não sabe o que fazer, agradece, porque se você tem dívida, é porque tem capacidade para pagar. Se você tem dívida, é porque um dia você teve crédito. Então agradeça a isso daí. Percebe como é que você começa a mudar a situação? Se você está reclamando da tua família, que é desarmoniosa isso, agradeça, tu tem família. Quantas pessoas no mundo gostariam de ter família e não tem? Então começa a agradecer as pessoas, começa a agradecer as coisas, os fatos, e você vai perceber que a sua vida começa a se transformar. E olha que legal, quando você começa essa transformação não ocorre só com você, mas ela vai, sabe, porque os nossos pensamentos, as nossas vibrações, o sentimento de tristeza, de ódio, de rancor, esses sentimentos de inveja, de hostilidade, não fica só guardado na nossa mente, ela se espalha para o universo. E os pensamentos, sentimentos negativos de todas as pessoas que se espalham para o universo, elas ficam em algum canto na crosta terrestre. E olha que interessante o que o professor Masaru Taniguchi diz, que estas vibrações, elas se condensam tais como nuvens espessas, que quando estão no céu, e por terem se condensado demais, elas se precipitam e caem, às vezes, de forma de chuva torrencial, em forma de tempestade. Essas vibrações mentais que nós emitimos todos os dias, da humanidade toda, elas ficam acumuladas na crosta terrestre. E chega um momento, tal como as nuvens que precisam precipitar-se, elas também acabam se precipitando na Terra. E começam a acontecer, então, os destinos infelizes e tristes na Terra. O professor Masaru Taniguchi diz, assim ocorre o uso de armas nucleares. As armas nucleares são invenções do homem, com enorme potencial destrutivo, e a humanidade se vê na iminência de uma catástrofe, quando os homens que controlam essas armas são envolvidos pela grande massa de nuvens, entre aspas, de vibrações espirituais destrutivas que paira sobre a Terra. Para evitar tal catástrofe, é preciso neutralizar e afastar essas nuvens destrutivas. O melhor meio para conseguir isso é esforçarmos-nos ao máximo para cultivar o amor, que é o sentimento oposto ao ódio, à hostilidade, à ira, ao rancor e a outros de natureza destrutiva. Para isso, recomendo aos adeptos da Seichonoye estabelecerem um horário e reunirem-se para efetuar uma mentalização em conjunto em prol do bem-estar da humanidade. E sabe que oração é essa, meus amigos? A oração pela paz mundial. Que há meses a Seichonoye do Brasil começou uma campanha, e todos os dias, 18 horas, numa corrente nacional, que já foi além das fronteiras brasileiras e já se espalha em outros continentes na face da Terra, onde tem brasileiros adeptos da Seichonoye, às 18 horas nós fazemos a oração pela paz mundial.
Então, a oração pela paz mundial, ela tem esse efeito de anular esses pensamentos negativos que, às vezes, a gente foi deixando e que outras pessoas foram deixando. E, naturalmente, se a humanidade... Olha só, você ser feliz é contribuir para que a humanidade toda seja feliz. Você ser próspero é contribuir para que a humanidade toda seja próspero. Então vamos fazer isso. Vamos praticar o ensinamento. Para isso, convido você para que entre no nosso site, telefone para nós e adquira o livro Meditando sobre a Vida. E para encerrar, eu gostaria de convidá-los então para juntos fazermos a oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para meu interior. Em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Muito obrigado, muito obrigado. A história do movimento pode ser visitada na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Ibiúna, em São Paulo. É o Museu Histórico da Seichonoye do Brasil, onde estão expostas mais de 260 peças, fotos e relíquias que contam a trajetória dos pioneiros do ensinamento em nosso país. O museu é anexo à casa construída para hospedar o fundador da Seichonoye, professor Masaharu Taniguchi e sua esposa, quando de sua estada no Brasil em 1963 e 1973. Nela foi recriado todo o ambiente da época com diversos objetos utilizados pelo casal. A entrada para visitação é franca. Saiba mais sobre o Museu Histórico acessando www.sni.org.br/site_museu. Aprendemos sobre superação e aprimoramos nossos conhecimentos assistindo ao programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Agradecemos de coração a sua companhia. Muito obrigada, viu? Garanta tempo de paz e prosperidade. Orar, gente, é semear alegrias. Que tal, então, semearmos alegrias agora em nosso momento de oração? Vamos lá? Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. Muito obrigado. Acompanhe a nossa programação sempre preparada com imenso carinho em prol da sua felicidade. Tchau, tchau!